Antes de iniciarmos a aula de hoje, é muito importante relembrar que os verbos indicam um processo, uma ação ou um acontecimento localizado no tempo. E hoje, dando continuidade ao estudo dos verbos, vamos conhecer como utilizamos os verbos no tempo pretérito, também conhecido como passado. Você já sabe, mas é sempre importante recordar. Os verbos no tempo pretérito indicam algo que já aconteceu, que foi anterior à fala. Assim como já aprendemos no tempo verbal presente, para escrever corretamente os verbos no tempo pretérito, precisamos observar se ele pertence à primeira conjugação, ou seja, terminado em ar, segunda conjugação, ou seja, terminado em er, ou à terceira conjugação, ou seja, terminada em ir. Outro fator muito importante que você não pode esquecer é que o verbo sempre precisa concordar com o pronome pessoal a que ele se refere. Antes de continuarmos com o estudo dos verbos no tempo pretérito, vamos fazer uma pausa e relembrar os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Sempre que flexionamos um verbo, concordando ele com um tempo e uma pessoa, ou seja, um pronome, dizemos que estamos conjugando um verbo. Na sequência, vamos conhecer como realizamos a conjugação no tempo pretérito. Vamos começar conhecendo como ficam os verbos da primeira conjugação no tempo pretérito. Como eu já havia explicado para vocês, os verbos da mesma conjugação e que estiverem conjugados no mesmo tempo verbal terão sempre a mesma terminação, quando falados ou escritos. Na tabela, vocês podem observar que as terminações estão destacadas com a cor vermelha. Como exemplo, eu trouxe o verbo amar. Eu amei, tu amaste, ele e ela amou. Nós amamos, vós amastes, eles ou elas amaram. O mesmo se aplica aos verbos da segunda conjugação. Temos como exemplo o verbo correr. Eu corri, tu correste, ele ou ela correu. Nós corremos, vós correstes, eles ou elas correram. A regra de que os verbos no pretérito sempre terão a mesma terminação também se aplica aos verbos da terceira conjugação, onde temos o exemplo do verbo dividir. Eu dividi, tu dividiste, ele ou ela dividiu. Nós dividimos, vós dividistes, eles ou elas dividiram. Por fim, vamos utilizar o livro de português na página 204, onde faremos a leitura da tabela referente ao tempo pretérito perfeito.